em casa, barulho de eletrodoméstico, aspirador de pó, máquina de lavar e até mesmo a televisão ligada com o volume acima do necessário. Nas ruas, o ronco de motores, buzinas, sirenes e carros de som. Os momentos de silêncio estão cada vez mais raros. Em todos os lugares que circulamos, somos afetados pelo ruído. Mas afinal, eles podem mesmo prejudicar a nossa saúde? O Unifra Entrevista de hoje recebe duas convidadas que participaram da terceira Semana Municipal de Conscientização sobre o Ruído. O evento ocorreu de 23 a 27 de abril. Dinara Xavier Paixão, que é presidente da Sobrac, seja bem-vinda. Obrigada. E a vereadora Maria de Lourdes Castro, que também é fonoaudióloga. Isso. Então, eu começo perguntando para vocês, essa barulheira toda realmente nos afeta, né? Afeta a saúde? É verdade que, por exemplo, pode causar desde mau humor até insônia? É verdade. Com certeza. Com certeza. E nós, assim, fizemos o comentário que além da perda auditiva que isso pode causar, existe todo um componente extra-auditivo que pode ser afetado, né? Desde a irritabilidade, inclusive a hipertensão. Mas esses sintomas, por exemplo, para aparecer, precisa de um tempo de exposição prolongado ou é imediato? Ficou num lugar com muito barulho, já aparecem os primeiros? Bom, não sei se... Pode falar. Não, na realidade, necessariamente não precisa de um tempo muito grande, né? Eu até diria que a fonoaudióloga seria mais apropriada para falar, mas existe a questão do trauma acústico, né, para ruídos de um nível muito elevado, mas, em geral, o que acontece é que a exposição por um tempo prolongado, mesmo que ela seja a níveis que não são tão elevados, ela pode causar problemas. Então, isso é o nosso principal fator de desgaste no dia a dia. Então, embora a gente não esteja sendo submetido a ruídos extremamente elevados, né, essa exposição diária, essa exposição, digamos assim, cotidiana, né, acaba nos envolvendo e nos trazendo esses problemas. Inclusive, acho que é interessante salientar que em março do ano passado, em 2011, a Organização Mundial da Saúde, através de uma resolução, de um documento que foi divulgado na Europa no ano passado, já trazia que a poluição sonora, ela é hoje a segunda maior causa de problemas para a saúde das pessoas. Então, dentro das poluições, digamos assim, hoje a poluição sonora ela não é mais considerada pela Organização Mundial da Saúde simplesmente um problema ambiental, mas é hoje um problema de saúde pública. Né? E a senhora citou, por exemplo, falando que a pessoa sendo submetida a essa poluição sonora de um volume mais alto, mas como se mede isso? Por exemplo, a voz humana seria um volume aceitável. O que é esse volume mais alto? Como a gente consegue ter noção? Acima de 50 decibéis, ele já começa a dar prejuízo, né? 50 decibéis é a altura ideal que não vai causar desconforto e problemas de perda auditiva. E agora falávamos sobre o trauma acústico. Um trauma acústico por lesão das células cocleares, ele pode se dar pelo uso contínuo a continuidade da exposição ao ruído acima de 50 decibéis. Então, pode fazer uma perda auditiva que é irreversível, né? A perda auditiva por ruído, o trauma acústico, ele não tem volta. E as frequências de entre 3.000 e 6.000 são as afetadas e que elas causam problema de entendimento, de compreensão da fala. Então, tu fica com uma dificuldade de compreender. Tu ouve, mas tu tem dificuldade de compreender o que estão falando. E essa consequência é maior, por exemplo, para uma criança ou é a mesma para criança, para o adulto? A mesma. A exposição e o trauma acústico é a mesma. E uma das coisas também que pode acontecer um trauma acústico numa exposição momentânea de um ruído muito intenso, por exemplo, no ouvido perto um tiro, um foguete,
uma explosão muito intensa pode causar um trauma acústico. E irreversível. Irreversível. Trauma acústico E aí a irreversível. gente vê no cotidiano, no dia a dia, né? Você perguntava a questão da criança, né? E da criança, do adolescente, do adulto, da pessoa idosa. Existe uma cultura em função do ruído. E eu acho que aí é que entra a nossa preocupação, né, enquanto Sociedade Brasileira de Acústica, enquanto curso de graduação em Engenharia Acústica aqui de Santa Maria, que a gente foi atrás da Câmara de Vereadores e tivemos, então, a Semana Municipal de Conscientização sobre Ruído, que já há 2 anos tem a participação da Unifra, o pessoal está colaborando, também nos ajudando na implementação dessa semana, porque a gente vai para uma festinha de primeiro aninho de uma criança, por exemplo, e o som está muito elevado. Né? Aí o pessoal resolve estourar balões. Né? Então, são riscos. Quantos decibéis são tem o coisas, estouro de balão? São coisas que a gente acaba executando, que a gente acaba se envolvendo no dia a dia e muitas vezes não tem a atenção do brinquedo que compra para o seu filho, tá? Que acaba proporcionando essa exposição. Eu lembro na Copa polêmica das vuvuzelas, porque era isso. E essa exposição ao ruído assim permanente causa uma irritabilidade, né? A própria criança, ela se torna irritável e nós mesmos, né? Então, além de dor de cabeça, intolerância a ruídos mais intensos também. Então, são consequências, assim, sérias, que, como a professora Dinara disse, é uma questão de saúde pública. E quando a gente fala em ruído, às vezes a ideia que o pessoal tem é basicamente só a perda auditiva. Né? Tem outras consequências. Mas a gente, na realidade, o som, ele é uma energia, né? E por isso a gente considera que é uma poluição grave, que muitas vezes as pessoas não precisam ser informadas e conscientizadas dessa exposição. Por quê? Porque é o tipo de poluição que, uma vez desligada a fonte, ela desaparece. Né? O som não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor. Você desligou a fonte, ele desaparece. Mas o que age no organismo da pessoa é a energia. E essa energia, então, é que vai trazer os seus malefícios e ela fica agindo no corpo da pessoa. Né? Então, o que a gente pode perceber é, por exemplo, quando você está exposto a uma música, digamos, com sons graves, né? Que seria para nós as baixas frequências, você sente que a tua caixa torácica aqui ressoa, vibra, né? Coração dispara. Essa vibração ela não é não é por acaso. Todo o nosso corpo, ele responde a baixas frequências. Frequências que, inclusive, não são audíveis para nós, né? Mas que existem e que o corpo responde. Então, tudo isso hoje é utilizado para, digamos assim, até para a fabricação de armas, de coisas que fazem com que as pessoas fiquem imobilizadas. Quer dizer, hoje existe toda uma tecnologia que trabalha essas frequências. E os aparelhos de som, em especial de música hoje, né, eles chegam a frequências baixas que afetam realmente o nosso organismo. Então, é muito importante que as pessoas estejam informadas, né, quando elas vão participar de algum evento, de alguma atividade, mesmo em casa, dentro do seu automóvel. Né? Então, para nós é muito importante isso, que as pessoas tenham essa noção de que, quando se fala em som, né, a gente está falando de uma faixa bem ampla, né, de influências que podem ocorrer na saúde das pessoas. E uma das coisas que eu acho bem importante colocar é que, além de tudo isso, assim, tu pode ficar com um zumbido para o resto da vida. E o zumbido é algo que perturba as pessoas. Né? Tu não descansa nunca daquele zumbido que é causado pelo ruído. Né? E como diagnosticar? Né? A pessoa percebe um zumbido, quer saber se é consequência disso, ou se há um outro problema temporário. Tem que procurar o profissional adequado, que é o otorrinolaringologista e a fonoaudióloga, né? Para um exame auditivo, fazer toda a história, né? Devido a se estar relacionado a alguma coisa nesse sentido.
Mas é bem complicado. E isso que a Dinara falou também, da influência do som na nossa vida, se nós observarmos quando a gente está comendo, mastigando, e se tu estiveres ouvindo uma música muito alta e muito acelerado, quando tu te der conta, tu estás mastigando no ritmo da música. Agora, imagina, isso é algo que tu vê, né? Tu imagina no teu inconsciente como isso trabalha, né? Por isso a irritabilidade. E quando as pessoas por trabalho se submetem, né, nas cirurgias, metalurgia, é necessário que use o EPI adequado, que é o fone de ouvido. Né? E que dicas a gente pode dar, por exemplo, para as pessoas no dia a dia, em casa ou no trânsito, né? Eu comecei o programa abrindo com questões que são diárias para nós, né? A gente vai fazer um suco, liga o liquidificador, a máquina de lavar todo dia funciona, a TV está ali sempre ligada como companhia, né? A TV ainda a gente tem como mensurar ali o que seria um volume ideal e o restante, como se proteger. A gente já tem, grande parte dos eletrodomésticos hoje tem o chamado selo ruído, né, em que... eu não sabia, os meus são antigos, então quem for comprar agora tem já que comprar moderno. Eu acho que até tem, o pessoal até não olha, né, mas tá o teu liquidificador lá, você vai olhar na caixa e ele tem lá quantos decibéis ele tá gerando, né, qual é a potência sonora que ele gera. Claro que isso também depende do local onde você vai utilizar isso. Né? Então, em relação aos equipamentos, eu acredito que esse seja um ponto fundamental, né? Procurar optar por equipamentos mais silenciosos. Nós temos aí trabalhado no sentido de que novas legislações, normas técnicas sejam efetivadas. Deve estar entrando em vigor, era para ter entrado em vigor já esse ano agora, a NBR 15575, que trata do desempenho de edificações, e dentro desse desempenho estão também as questões relativas à acústica. Isso para incluir materiais de construções, por exemplo, mais apropriado para isolamento acústico ou não? Não tem nada a ver? Não especificamente o material. Na realidade, você, enquanto consumidor, vai ter a opção de escolher se você vai comprar uma casa, um apartamento com desempenho mínimo, intermediário e superior. E esse desempenho mínimo, intermediário e superior vai ter um valor que hoje a gente não tem. Quer dizer, hoje você vai comprar, eu vou te vender um apartamento e eu digo que eu estou colocando lá um isolamento num piso flutuante, né, que você não vai ouvir o vizinho do andar de cima, né? E você vai lá ver que eu coloquei isso na obra, tudo tranquilo, né? Mas aí você vai morar lá e ouve, né? E tem aquele desconforto. Então, você não tem muito como me acionar em relação a isso. Agora, o que vai acontecer é que eu vou te vender um padrão, então um nível específico, né? E que você vai poder, então, através de um profissional, ter um laudo técnico e dizer se está atingindo ou não aquilo ali. Interessante. Então, isso é uma mudança que eu acho que vai ser muito importante em relação ao conforto nas edificações. Muitas vezes, eu acredito que as pessoas não exigem conforto porque, primeiro, pensam que isso custa caro, né? E segundo... E custa, não. E segundo... né? Porque, primeiro, acho que ele custa caro e, segundo, acham que não tem solução. Né? Em relação ao se custa caro ou não, algumas questões com certeza não custam mais caro, porque são questões de projeto e que aí a gente depende muito do conhecimento e da informação para os projetistas. Né? Então, muitas vezes, questões de projeto já podem diminuir muito a questão do ruído dentro das edificações. A outra questão é, aí sim, a questão de materiais. Hoje nós temos, já entrando no Brasil, uma grande quantidade de materiais que antes eram de difícil acesso, digamos assim, ou de um custo elevado. Hoje, empresas, inclusive estrangeiras, estão implantando unidades no Brasil para a produção de materiais, visando a questão da acústica das edificações. Então, a gente está num caminho, digamos assim, de melhoria nesse aspecto. A gente já pode... que, nesse sentido, a gente já pode trabalhar um pouco. E, principalmente, acho que aí entra a questão do poder legislativo, de toda
digamos, uma vontade política também de resolver a questão diz a respeito ao ruído urbano, né? Então, a gente hoje tem condições de fazer mapa acústico, de ter uma noção da paisagem sonora da cidade, né? E, através disso, fazer uma gestão dessa poluição sonora, né? O simples inverter de sentido de uma rua ou até, digamos, a mudança de aspectos do tráfego podem fazer com que você tenha uma redução de ruído. Todo mundo pergunta, Santa Maria teve um aumento, né? O ruído aumentou no centro da cidade? Nós fizemos uma medição em 97 e depois em 2008, eu acho, uma coisa assim. Nesse tempo, né, nós tivemos uma redução de ruído no centro da cidade. Tá? Aí você pergunta, mas como? Claro, foram proibidos os carros de som. Foi proibido aquele pessoal que ficava anunciando produtos na frente das lojas. Né? Que tudo afeta. Os carros reduziram bastante o ruído hoje, porque há uma fiscalização em cima dos carros quando eles saem da revenda, né? E grande parte dos carros hoje eles estão bem mais modernos, eles têm uma estrutura e, em geral, no centro acabam circulando carros mais novos. Né? Tá certo, então, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco nós voltamos falando mais sobre os ruídos urbanos e como, né, o município, né, pode se proteger, como a Câmara de Vereadores pode nos ajudar em termos de legislação e a Prefeitura de fiscalização. Não sai daí. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. O Unifra Entrevista está de volta com as nossas convidadas, Dinara Paixão, né, presidente da Sobrac, e a vereadora, né, Maria de Lourdes Castros, e o nosso assunto hoje é ruído. Nós terminamos o primeiro bloco falando, né, dando boas notícias aí sobre avanços, né, de que o ruído urbano diminuiu, mas mesmo assim, né, ele continua alto. Ele ainda continua alto. O que a gente pode fazer para minimizar isso? Por exemplo, o motorista que está no trânsito, né? Agora a nossa engenheira acústica, né, fez o comentário de quanta coisa moderna que existe, né? Para os próprios carros não fazem mais aquele barulho intenso que fazia uns anos atrás. Mas nós estávamos comentando que quando nós estamos no trânsito, o ideal é que nós fechamos as janelas, mantenhamos o carro todo fechado para que o barulho externo não nos perturbe na direção. Nada de aumentar o volume do som para abafar. Com certeza, isso aí não vai estar ajudando, né? Muito pelo contrário, tu vai estar submetida a um ruído intenso dentro do carro e dirigindo. Daqui a pouco tu está ouvindo uma música extremamente agitada, quando tu vê, com certeza tu vai estar dirigindo além da velocidade ideal, né? Então, são cuidados, assim, que a gente aconselha, assim, que as pessoas cuidem o ruído em casa, mantenham a televisão num
volume que não seja, que não perturbe. Ensine os jovens, os filhos, a não ouvirem a música tão intensa, né? Tão Porque alta. o jovem tem essa tendência, Tem, né? Se ele tem encerra essa no quarto, tendência. aumenta o volume, ou se tá na rua com fone de ouvido. E agora o fone de ouvido, eles ouvem assim, eles ficam com fone de ouvido continuamente no ouvido, né? Além do transtorno Muitos auditivo. até dormem com fone. Né? Exatamente. Além do transtorno auditivo, de perda auditiva que isso pode ocorrer, esse ouvido não oxigena direito, não ventila direito, então são próprias micoses ou alguma alteração assim nesse sentido, Tem né? um período máximo diário que a gente pode expor o ouvido ao fone, por exemplo, 2 horas diárias? O que é aceitável? Olha, a gente recomenda assim, ó, que não fique mais de 1 hora com o fone de ouvido, né? E cuidando este volume também, né? Não pode colocar acima de 50, de 60 decibéis, não tem como. O ouvido não aguenta, por menos que tu fique com 80 decibéis, tu não aguenta, um ouvido não aguenta, a gurizada E como aguenta, a gente né? sabe quando chegou a 60, por exemplo, sente a vibração no ouvido? O próprio aparelhinho também, como ele já vem diagnosticando. dizendo, já vem esses fone de ouvido, esses aparelhinhos MP3, né? Ih, já está no MP. Já muito tá mais. bem mais, né? Eles 3 horas do dizem nosso qual é. tempo. Então, assim, claro, eles não sentem. Tanto é que esses dias eu sentei ao lado de um adolescente e eu ouvia a música que ele estava ouvindo no fone, eu ouvia toda, sem distorção nenhuma. Tu imaginas como é que estava no ouvido dele. E a música tem esse poder sobre a gente, né? De a gente andar no de nos ritmo, que a agitar, senhora falou. Tá no é. trânsito, a música é rápida, a tendência é acelerar. Exatamente. Uma boa dica para o pessoal é você chega em casa tardinha, né, com o carro, com o seu rádio ligado e tal. Né? Aí no outro dia, quando você vai dar o arranque, vai iniciar, muitas vezes você leva um susto, né, Isso com o mesmo. volume. Né, E vinha ali E com naturalidade. você estava achando que ele estava até baixo, muitas vezes, em função de toda essa movimentação que a gente faz no dia a dia com níveis de ruído bastante elevados. E Dinara, tu falaste antes, quando nós conversávamos nos bastidores, da tua dissertação de mestrado, né? Que mediu essa questão do ruído no ambiente acadêmico, né? Escolar. Quais os resultados que tu chegaste? Em escolas, ela é bastante antiga, né? Inclusive, a gente retomou algumas coisas agora em função de um outro projeto, que até acho que dá um outro programa, né? Que a minha dissertação de mestrado, no caso, ela foi feita no Centro de Educação aqui em Santa Maria, estudando a acústica de salas de aula de escolas estaduais. Né? Então, na época, todas as escolas avaliadas, elas tinham níveis de ruído de fundo, que a gente chama, né? Que seria o ruído ambiental ali e tal, maior do que as normas, né? Diriam que precisariam estar. E também a qualidade acústica, né, o chamado tempo de reverberação da sala, também estavam todas elas fora, né, dos níveis. E a gente até, inclusive, propôs uma experiência com tratamentos alternativos e tal, que uma coisa que acho que valeria a pena até retomar novamente. Estamos retomando agora, tanto tempo depois, a minha dissertação é de 97, né? Porque nós estamos com um projeto chamado Abramos, Acústica para um Brasil Musical. A partir de 2012 agora, é obrigatório as escolas de ensino básico, né, incluírem o estudo da música. Então, a música voltou por lei para as escolas. E aí, como isso vai ser desenvolvido? Onde? De que forma? Né? Qual é o espaço físico que vai ser trabalhado? Então, é um projeto que tem uma parceria do Ministério da Cultura com a CAPES, e nós somos 3 universidades envolvidas, a Federal de Santa Maria, a Federal do Pará e a Federal do Paraná, né, junto com a Escola de Música também do Paraná. Então, nós estamos trabalhando, disso já saíram 2 dissertações de mestrado, devem sair mais 3 agora, e deve sair um DVD orientando, né, professores e alunos até nesse tipo de trabalho, de que forma a gente vai poder fazer alguma adaptação em salas que já existem ou até a construção de novas salas nesse sentido. Mas em relação ao que a gente estava comentando no bloco anterior, que
tinha a ver com o ruído urbano, eu acho que é fundamental, toda vez que a gente fala na questão de ruído em Santa Maria, a gente levantar, e ainda mais contando com a vereadora junto, né? A gente levantar a questão de que nós precisamos uma reavaliação do Código de Posturas de Santa Maria, né? Porque é a legislação que vai trabalhar essa questão, né? E se a gente observar o que a gente tem hoje, né? A gente tem uma legislação, um Código de Postura que manda medir pela NBR 10151, uma norma técnica da BNT, tá? E que estabelece que tudo deve ser segundo a 10151, mas que criou uma tabela própria de níveis, tá? E ao criar essa tabela própria de níveis, deixou fora uma das zonas que existem dentro da NBR 151, que é a zona de recreação. Né? E se a gente observar os principais problemas que a gente ouve todos os dias em termos de reclamação, se referem a isso. Né? A jovens que fazem os seus pontos de encontro com música alta. Santa Maria, por né? ser uma cidade universitária, num local e que é reprimido ali, eles são colocados, vão para outro lugar e eles vão criando esses espaços. Né? Exatamente porque isso não está previsto em Santa Maria. Então, eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa discutir, precisa trabalhar, né? Essa gestão da poluição sonora, né? Que a gente tem tantos problemas em Santa Maria, né? Em relação ao aeroporto, né? A base aérea com a universidade, com toda uma zona residencial, né? E acho que a própria questão de convivência da sociedade. Né? Eu estava até rindo porque acabei de receber no e-mail da Sociedade Brasileira de Acústica um cidadão de São Paulo, né, você nota assim pelo teor, né, da mensagem, uma mensagem desesperada, né? Ele pede lá pelo amor de Deus para a gente ajudar, né, em função do latido de cães, que é né, um problema atual. Que é um problema digamos assim, de animais confinados, né, em espaços urbanos, em apartamentos, em casas que ficam incrustadas hoje em áreas completamente urbanas, né? Então, assim, são situações que a gente observa que no dia a dia as pessoas muitas vezes não se dão conta que as suas próprias atitudes, quer dizer, se nós estamos sendo influenciados pelo ruído, também nós, seres humanos, somos responsáveis por grande parte desse ruído. Dinara, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu agradeço imensamente a presença de vocês duas. A gente que agradece a oportunidade. Dicas, vereadora, para lutar aí por uma legislação, né, que contemple um espaço de recreação e que preste atenção nesses pequenos problemas, né, do nosso cotidiano, inclusive, né, o latido de cães, para nós termos umas noites mais sossegadas. Mais uma vez, obrigada. O Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com a professora Maria Cristina Toneto. Tchau!